nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros fiéis, estamos no último dia do ano de 2017. Foi mais um ano de provações, como sempre. Estamos aqui nessa terra que é um vale de lágrimas. Claro, repleto também de verdadeiras alegrias. A situação na Santa Igreja Católica, infelizmente, continua preocupante. Colhemos cada vez mais os frutos do modernismo que se baseia nos princípios da filosofia moderna subjetivista. O modernismo que tem a intenção de adaptar a Igreja à mentalidade dos homens da época, como se o homem fosse o centro de tudo. Nós vivemos efetivamente a época do culto do homem, da divinização do homem que ocupa o trono de Deus. Tudo deveria ser feito, então, segundo o modernismo, para agradar à sensibilidade do homem e à sua mentalidade atual. Assim, alguns dizem que também a Igreja deve ter esse culto do homem e se adaptar ao homem para não ficar ultrapassada. Deveria adaptar sua doutrina, sua moral, sua liturgia, de forma que o homem seja o centro em tudo. Infelizmente, caros fiéis, podemos perceber claramente em muitas coisas essa reviravolta, mesmo dentro da Igreja, nas mentalidades de muitos homens da Igreja. Deve ser, porém, o contrário. São a inteligência e a vontade dos homens que devem se submeter à verdade imutável, ensinada sempre pela Igreja. Nem sempre a verdade agrada à sensibilidade. E daí? Não somos animais que buscam sempre o que agrada sensivelmente. Somos seres dotados de inteligência e de vontade que devem buscar a verdade e o bem, ainda que isso nos desagrade ou desagrade a nossa sensibilidade em certas circunstâncias. Encontraremos, na verdade, no bem e no belo espiritual, não algo que agrada momentaneamente à sensibilidade, mas encontraremos algo que nos traz a verdadeira felicidade. Deus é a verdade e a causa de toda a verdade. Deus é o bem e a causa de todo o bem. Deus é o belo e a causa de todo o belo, e falamos aqui do belo espiritual principalmente. Deus não muda, sua revelação não muda, a doutrina católica não muda, a moral católica não muda, a liturgia católica só pode mudar para melhor exprimir a doutrina católica e de modo muito ordenado, muito orgânico. Deus é o centro, não é o homem. A Igreja guardará a sua juventude e o seu vigor na medida em que permanecer como uma rocha na doutrina e na moral de Cristo. Na medida em que utilizar meios semelhantes aos meios que tanto funcionaram ao longo dos séculos para converter as almas. Hoje se buscam tantos e tantos meios e técnicas de evangelização e se esquece do principal. Se esquece de pregar a doutrina de Cristo, tal como Ele a ensinou para os apóstolos, tal como a Igreja sempre nos transmitiu. A fórmula para reevangelizar os povos é simples: pregar o Evangelho, sem mutilações, sem adaptações, sem acréscimos, sem atenuações, sem querer conciliar Cristo e o mundo. Pregar o Evangelho, isto é, a doutrina da Igreja. Lembremos também que jamais devemos, caros católicos, confundir misericórdia com o relaxamento da lei de Cristo e da Igreja. Isso seria afastar-se inteiramente do Evangelho. Contrapor justiça e misericórdia é um grande erro. Em Deus, as duas coisas estão perfeitamente harmonizadas. Deus é misericórdia e é justiça. O pecado continua, sim, a existir.
A moral da Igreja, que é a moral de Cristo, continua a mesma de sempre. O casamento continua indissolúvel e entre um só homem e uma só mulher. A comunhão não pode ser dada a quem se encontra em estado de pecado mortal e os atos contrários à natureza humana continuam sendo gravemente desordenados. Devemos, caros católicos, em meio a essa crise que atinge todos os níveis hierárquicos da Igreja, guardar bem todos os princípios católicos. Esse ano de 2017 foi o 5º centenário da Revolução Protestante. Aproveitamos então para mostrar como Lutero é uma das principais causas da mentalidade moderna que tanto coopera para a decadência da nossa sociedade e que tanto se opõe à doutrina de Cristo. Aproveitamos para começar uma série de sermões sobre as heresias, para mostrar como elas se repetem ao longo dos séculos, sobretudo a heresia da gnose que serpenteia ao longo da história e que pretende fazer do homem Deus. Vemos isso, infelizmente, em filosofia e filósofos que se pretendem católicos atualmente. Vimos como não há conciliação possível entre a Igreja e os princípios filosóficos da modernidade. Claro, falamos também ao longo desse ano da busca pela santidade. Assim, falamos do papel da graça em nossas vidas, da meditação, da caridade para com o próximo, do combate ao respeito humano. Falamos da paciência para com os defeitos do próximo, da constância na prática do bem. Tratamos também da pureza no falar e da paz da alma contra toda inquietação. Continuamos ainda a falar, ao longo do ano, das cerimônias da missa no rito romano tradicional. Foi também o ano em que continuamos a apontar 3 erros muito em voga entre os católicos mais sérios. O primeiro erro é a redução dos problemas somente a um problema político, ou então colocar a solução dos problemas na esfera política. Temos assim o messianismo do conservadorismo ou do monarquismo, por exemplo. Soluções eivadas de erros. Lembremos-nos sempre do que dizia o cardeal Pi, grande defensor no século XIX da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirmava que a questão social será resolvida pela questão religiosa, e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E nós podemos acrescentar a questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Dentro desse erro, muitos reduzem o problema ao comunismo e ao socialismo, à teologia da libertação, como se fossem os únicos males do mundo, como se o esquerdismo não encontrasse a sua causa no liberalismo, ou como se não tivessem como causa os princípios da filosofia moderna. Dentro dessa questão toda, apontamos os graves erros desse conservadorismo que se desenvolve no Brasil e no mundo, às vezes com uma capa de catolicismo. Um conservadorismo eivado de liberalismo, já condenado pela Igreja, mesmo liberalismo econômico. Um conservadorismo, muitas vezes, com fundo esotérico. Um conservadorismo próximo da maçonaria e elogioso da maçonaria, inimiga jurada da Igreja de Cristo. E os católicos vão seguindo esses conservadores, filósofos, historiadores, educadores, cheios de erros. Um conservadorismo que dissemina sutilmente seus erros com fachada de catolicismo e que muitos, com os olhos embaçados, não percebem. Um conservadorismo que, sob pretexto de alta cultura, destrói uma verdadeira restauração de todas as coisas em Cristo. São Pio X já dizia que os inimigos da Igreja têm sobre os lábios o grito de cultura e de civilização, porque com esses nomes grandiosos conseguem mais facilmente esconder a malícia dos seus propósitos. Leão XIII menciona também o pretexto da cultura como desculpa dos inimigos da Igreja para que disseminem seus erros no seio dela.
Hoje, vemos com frequência nesses meios conservadores o grito da alta cultura se propagar em detrimento da doutrina de Cristo. Espalha-se nesses meios conservadores também o gravíssimo erro do perennialismo, que afirma que todas as religiões são a expressão de uma única religião, que chamam de religião perene, de sabedoria perene, como se a religião católica não fosse a única verdadeira e como se ela não estivesse em franca contradição com as outras. Um conservadorismo que se baseia em autores, escritores, que se fundamentam em filosofias modernas, revolucionárias e que propagam a revolução de modo light, como fizeram na Revolução Inglesa. Esse conservadorismo que surge tem nas suas variadas vertentes algum ou muitos desses erros. Direita, esquerda e centro sempre se uniram contra a Igreja. Monsenhor João, elogiado por São Pio X, dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recuassem de suas convicções, quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor, quando parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda, e quando formassem o partido de Deus de que falava São Pio X. Partido de Deus que não é, evidentemente, um partido político. O segundo erro, caros católicos, é o erro do aparicionismo, que é o apego a aparições que não são devidamente aprovadas pela Igreja, ou o apego desordenado mesmo àquelas aparições aprovadas pela Igreja, mas baseando toda a vida espiritual em aparições, muitas vezes com interpretações puramente pessoais delas. Chamamos a atenção também para grupos que, sob a aparência de promoção à devoção à Nossa Senhora, em particular a Nossa Senhora de Fátima, tiram proveito da boa fé e da boa vontade das pessoas para conseguir dinheiro. É preciso, claro, levar a sério as aparições aprovadas pela Igreja, mas sem fazer delas o fundamento de tudo. O terceiro erro é o do culto de personalidade, que consiste em tornar uma pessoa a referência única para a solução de todos os problemas, em substituição à Igreja, à hierarquia, e ter uma reverência desordenada por essa pessoa. Muitas vezes, isso vem aliado ao fato de impedir as vocações sacerdotais e religiosas de florescerem e famílias católicas de se formarem, porque pegam os rapazes católicos colocando dentro de uma casa para servir uma causa alheia, no fundo, à própria causa católica e sem nenhum reconhecimento pela Igreja. Continuamos as provações em nosso país com a crise moral, com a crise na sociedade de um modo geral. Cada vez maiores dificuldades para a prática de nossa santa religião. Uma oposição cada vez mais ferrenha à lei natural, à lei divina, com consequências cada vez piores em virtude, por exemplo, da difusão da ideologia do gênero. Uma sociedade em que a vida do próximo não tem praticamente valor, em que se mata por um nada ou por algum punhado de dinheiro. Uma sociedade em que se quer matar os mais indefesos, as crianças não nascidas pelo aborto. O nosso Supremo Tribunal Federal, que continua, infelizmente, caminhando no sentido de aprovar e promover todas as ideologias absurdas e anticristãs, contrárias não só à lei natural e à lei divina, mas contrárias mesmo ao simples bom senso. Não conseguem aprovar no Congresso, dado que a maioria da população é contra essas coisas, passam então a legislar maliciosamente pelos tribunais. Os inimigos de Cristo encontram e desenvolvem meios sutis para tirar Cristo da sociedade e das almas. Os países, tendo abandonado a fé católica e tendo aderido ao laicismo,
já não podem resistir à própria decadência moral e social advinda do liberalismo de todos os matizes. E muitos deles já não podem resistir ao flagelo islâmico. Precisamos então, caros católicos, rezar pelo nosso país e pelo mundo. Precisamos fazer a nossa parte, começando por santificar a nós mesmos e as nossas famílias, e buscando que a lei de Cristo seja observada em tudo. As dificuldades, as provações, são também meios que Deus nos dá para exercer a virtude, para suportar os males com paciência, para vencê-los com a virtude contrária, sobretudo com o amor a Deus. Que fique então claro, caros católicos, devemos começar pelo cuidado das nossas famílias, combater o bom combate e guardar a fé e a caridade. De pouco adianta ser um paladino da fé, da missa no rito romano tradicional, da moral católica, se com os nossos pecados mortais não combatidos seriamente cooperamos para o reino do demônio. Não é suficiente louvar Cristo com a boca se o crucificamos com nossos pecados sem fazermos o esforço para combatê-los. É preciso amar, defender e propagar a fé, a moral católica e a liturgia tradicional. Defender e propagar na sociedade a doutrina de Cristo, sobretudo de modo muito simples, guardando nós mesmos a fé e observando os mandamentos de Cristo. Devemos nutrir a nossa fé e a nossa alma não com redes sociais, não com grupos de WhatsApp, nem com fotos de internet com uma frase atribuída aleatoriamente a alguém. Devemos nutrir a nossa fé com os tesouros da espiritualidade católica e da fé católica, os bons livros que são nossos melhores amigos. Procuraremos então continuar combatendo o bom combate e pregando o Evangelho de modo oportuno ou importuno, como diz São Paulo. Essas provações permitidas por Deus, devemos aproveitá-las para a nossa santificação. Tudo cooperará efetivamente para o bem do justo, nos diz São Paulo. O justo, que nos bens e nos males sabe encontrar meios para a sua santificação e para estender o reino de Cristo na sua alma e na sociedade. Não devemos ser, porém, pessimistas, desesperados. Também não podemos ser otimistas, ingênuos. Devemos ser, isso sim, realistas, com esperança sobrenatural. Assim, tivemos nesse ano grandes alegrias, é evidente. Começando pelo nosso singelo apostolado. Muitas crianças nasceram no apostolado e 19 foram batizadas. 19 pessoas nasceram para a vida da graça. Fizemos a devoção das 40 horas em reparação pelos pecados do Carnaval. Tivemos uma belíssima Semana Santa em nossa capela, digna do céu, enquanto isso é possível. 6 crianças receberam a primeira comunhão. Uma magnífica cerimônia de crisma com o bispo auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido, com 18 crismados entre crianças e adultos. Um catecismo de adultos que esteve cheio como nunca. As 2 missas públicas diariamente, 3 missas no domingo. Possível também pela presença dos padres Marcos e Luiz Fernando Pascotto, que tivemos a alegria de receber nesse segundo semestre. A providência tem ajudado muito. Nosso cardeal arcebispo, Dom Sérgio, também sempre nos ajudou e ajuda bastante. Continuamos ao longo do ano a favorecer a devoção das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, respectivamente. Entronização do Sagrado Coração de Jesus, feita nos lares de muitas famílias, aguardando aquelas que ainda não a fizeram. Nossa Senhora honrada no dia da festa
de suas dores, ela que é nossa padroeira, honrada com bela missa solene e procissão. Terço, com formação doutrinária e espiritual para pais e mães de família. Grupo para as meninas e para os meninos, a fim de se nutrirem desde a mais tenra idade com a doutrina e ambiente católicos e a fim de formarem com eles o caráter e as virtudes. No total, mais ou menos 60 crianças presentes regularmente nesses grupos. O grupo de moças da Capela Nossa Senhora das Dores e a Sociedade da Alegria de Dom Bosco, maior e minor. Aulas de História da Igreja, que muito ajudam a responder aos ataques contra a esposa de Cristo. E como dizia o cardeal Newman, conhecer profundamente a história é deixar de ser protestante, ou seja, tornar-se católico. Tivemos formações sobre a liturgia importantes para compreender bem o rito romano tradicional. Tivemos a continuação das conferências sobre a vida dos santos que nos mostra concretamente a prática da virtude e que nos mostra que é possível. Tivemos as excelentes conferências de Quaresma sobre Nossa Senhora de Fátima e as conferências de Advento e as conferências de férias em julho. Nesse ano, continuamos ainda com os retiros para homens e para mulheres, 2 para cada. Tivemos também 2 jornadas para casais, os passeios para os jovens e as jovens. Continuamos as importantíssimas formações para as jovens mulheres e para os jovens homens, insistindo em particular sobre a maturidade, sobre o papel que devem assumir na igreja e na sociedade. Insistimos em particular que devem esperar o momento certo de iniciar o namoro. E quando chegar esse momento e namorando, como devem ser prudentes para guardar a pureza, evitando as ocasiões de pecado, em particular estarem sozinhos. Tivemos também os bons momentos com nossas tradicionais confraternizações após festas importantes. E tivemos a festa de São João, a festa dos santos. Tivemos ainda a excelente jornada de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio, em honra dos 100 anos das aparições. Tivemos a extraordinária jornada de Nossa Senhora Aparecida, em honra dos 300 anos do Encontro da Imagem. Essa jornada que será institucionalizada para os próximos anos. Tivemos 2 peregrinações imensamente frutuosas, a peregrinação nacional do Instituto Bom Pastor à Aparecida em julho e a peregrinação de nossa capela à Trindade, para honrar Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. Foram momentos de inúmeras graças em virtude das caminhadas e de um excelente convívio, com orações e as já tradicionais cantorias. Quanta alegria verdadeiramente católica! Em Aparecida, tivemos a imensa satisfação da presença de Dom Fernando Guimarães para a missa pontifical, que também tivemos a alegria de receber na festa de São Pio V para comemorar os 10 anos do motu proprio Summorum Pontificum. Tivemos ainda a visita do cardeal Raymond Burke, na mais bela missa que eu já vi. E eu já vi um certo número de missas na vida. Foi um ano em que Deus e Nossa Senhora das Dores nos permitiram implementar, então, mais algumas coisas úteis para o progresso de cada um e das famílias. Se estamos ainda aquém do ideal, já demos, com a graça divina, alguns passos. É preciso, caros fiéis, que aproveitem tudo isso o máximo que puderem. Minha viva exortação para que participem das atividades aqui da capela e se deixem formar com docilidade pela doutrina e pela espiritualidade católicas. O mundo precisa das famílias católicas, precisa ainda mais de bons padres. E como insistimos algumas vezes, as 2 coisas caminham conjuntamente.
a família católica e o sacerdócio católico. Não pode haver restauração de tudo em Cristo sem a família e o sacerdócio trabalhando em união. Temos ainda a alegria da expansão, ainda que pouco a pouco e com obstáculos, da missa tradicional no mundo e no Brasil. E com a propagação da missa no rito romano tradicional, propaga-se também a fé católica com todo o seu vigor, com toda a sua clareza. E com a fé católica vêm todos os bens naturais e sobrenaturais. A missa é o centro de tudo, já que é a renovação nos altares do sacrifício de Cristo. Nesse último dia do ano, caros fiéis, é bom pararmos e refletirmos. Como anda a minha alma? O que fiz nesse ano para santificá-la? Aproveitei essa liturgia imemorial, esse tesouro da fé e da piedade para aproximar-me de Deus. Aproveitei os meios que tenho à disposição para me santificar e santificar a minha família. Procurei formar-me bom católico. Procurei cumprir bem os meus deveres de Estado. Como jovem homem ou mulher, procuro me preparar espiritualmente, humanamente, profissionalmente para o matrimônio ou para a vocação religiosa. Procuro atingir a maturidade espiritual e humana. Tenho cumprido meus deveres de estudante, de filho. Como pai de família, tenho assumido a responsabilidade pelo bem espiritual de minha família. Tenho buscado agir para o bem da família e não simplesmente para o meu próprio. Tenho feito o que devo para a educação dos filhos. Estou consciente de que a santificação da família depende em grande parte da minha santificação. Tenho me esforçado para garantir também o sustento material de minha família. E como mãe de família, tenho sido generosa diante dos necessários sacrifícios cotidianos e muitas vezes escondidos, ou tenho murmurado. Tenho me preocupado com a educação dos filhos, com a saúde espiritual em primeiro lugar do lar. E como cristão em geral, tenho me acomodado, aproveitei os sacramentos e sacramentais, comunguei com boas disposições, com fervor, procurei a confissão com igual boa disposição e com frequência, rezei o Santo Terço diariamente, tive uma devoção real e não meramente sentimental a Nossa Senhora, procurei pensar nas coisas do alto, fiz as orações diárias, da manhã, da noite, uma meditação católica, a leitura espiritual. Aproveitemos, caros fiéis, esse próximo ano que se inicia e peçamos a Deus a fidelidade à sua graça. Peçamos a Deus a docilidade diante dos ensinamentos de sempre da Igreja. Peçamos a Deus a graça de receber bem e com frequência os sacramentos. Peçamos a graça de fortalecer a nossa fé diante das tormentas. Peçamos a perseverança nos bons propósitos. Peçamos a Ele a santificação de nossas famílias, das crianças em particular. Peçamos a Ele, com toda a força da nossa alma, a graça de sermos verdadeiramente santos. Agradeçamos a Deus pelo ano que passou, também pelas suas cruzes. A todos um santo ano de 2018. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.